Atos 8. 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. 5. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. E havia grande alegria naquela cidade. 9. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo, veste a grande virtude de Deus. 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. 13. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, ou mais somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. 19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. 24. Respondendo, porém, Simão, disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te,
e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 27. E levantou-se, e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, e ajunta-te a esse carro. 30. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: me entendes tu o que leis? 31. E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. 36. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: veis aqui água, que impede que eu seja batizado? 37. E disse Filipe: vê lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. 40. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.